Ele é coordenador de comunicação no Demarest, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil e da América Latina. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2004 e com a experiência de quem já atuou como repórter, redator e editor-chefe, vem trabalhando em várias frentes da comunicação interna e externa da empresa, auxiliando na criação de campanhas, produção de eventos corporativos, ações de engajamento, entre outras atividades. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista Flávio Dagli. Flávio, obrigado, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado a você. Demorou para a gente marcar essa entrevista, mas a gente conseguiu. Uma honra estar aqui. É a segunda vez que você vem em pouco tempo, né? Pois é. Porque teve o evento de vocês e agora esse bate-papo. Agora eu tô vindo toda hora. Tá ótimo. Vamos começar pelo básico. Por que você escolheu fazer jornalismo? Porque eu gostava de escrever. Eu acho que naquela ingenuidade da época, eu achava que jornalista escrevia, eu adorava escrever, e eu achei que o jornalismo pudesse me dar essa oportunidade de escrever, e assim foi. E como é que você chegou ao Mackenzie? Eu lembro que no meu colégio tinha uma pasta com os cursos das universidades, e tinha uma listagem lá. Na época, acho que tinha 4 ou 5 universidades só que tinham jornalismo em São Paulo. E eu lembro que eu fui folhando e eu vi que o Mackenzie tinha, e era uma novidade, né? A gente foi a terceira turma. E eu falei, Mackenzie tem? Eu lembro que eu consultei um professor meu na época, eu lembro que era até um professor de física. Eu falei, será que vale a pena fazer no Mackenzie? O curso é novo? Ele, não, é uma baita universidade, com o nome que eles têm, com certeza vai ser um curso bom. E assim foi o Mackenzie. Ô Flávio, por ser a terceira turma, um curso recente, não teve um certo receio? Eu tinha um receio, eu confesso que quando eu passei eu queria entrar mesmo na Casper, porque já tinha um nome, e eu lembro que eu falei assim, logo eu vou tentar entrar na Casper depois, eu peço uma transferência, alguma coisa. E eu acho que o Mackenzie pega a gente muito por N motivos, né? Você tem o ambiente do campus, você tem as pessoas, você tem os professores, olha a nossa relação, né? De tantos anos a gente ainda se fala. Eu acho que isso logo no primeiro semestre ficou muito evidente para mim. E acabou aquele primeiro semestre do qual eu pensei em fazer uma transferência. Havia pensado em fazer uma transferência e já tirei totalmente essa ideia da minha cabeça. Para mim, meu lugar era o Mackenzie mesmo. Você entrou com algum objetivo? Você falou, gostava de escrever. Muitos entram, sei lá, quero fazer jornalismo político, jornalismo esportivo, jornalismo cultural. Você tinha alguma coisa? Musical. Eu era doente por música, ainda sou. Música é uma das minhas grandes paixões. Você pega a geração MTV ainda? Como assim? Você pega a MTV ainda, um trecho da MTV? Não mais. Na minha época, sim, a gente era geração MTV, mas as minhas referências eram jornalismo escrito mesmo, né? Então eu gostava muito de metal, então, ainda gosto hoje, né? Mas enfim, eu era cabeludo quando eu entrei na faculdade, enfim. E aí eu lia Rock Brigade, Road Crew, são revistas que até hoje existem, e eu lia de cabo a rabo, adorava aquilo. Eu aprendi inglês por causa disso, porque eu entrava nos sites gringos para ler notícia em inglês, né? E eu não sabia falar, eu tive que me virar para aprender, né? Então, meu objetivo sempre foi esse, trabalhar com música e na minha imprensa escrita, sempre. E você conseguiu fazer alguma coisa na faculdade que tinha relação com o que você queria? O legal do jornalismo é que ele te dá espaço para fazer coisas que você gosta. Então, por exemplo, na faculdade, eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz já foi sobre música. Teve uma apresentação de trabalho que a gente tocou. Veio eu, o Renato, a gente fez um blues, as meninas cantaram e a gente tocou. Eu fiz um trabalho, acho que o meu primeiro trabalho maior, assim, um pouco mais complexo, que era de alguma matéria envolvendo redação, eu fiz sobre outra paixão minha até hoje, que é Tolkien, né? Essa fantasia do Senhor dos Anéis, o Hobbit, eu sempre gostei muito. Então, eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas que eu gostava ao longo da minha trajetória, inclusive na faculdade. O que foi que te marcou na faculdade? O que foi legal aí em termos de disciplina, uma ou outra, que você fala assim, bom, isso eu carrego para minha vida? Algumas coisas... Teve muitas coisas, eu não consigo te falar. Tem muita coisa que a gente não gosta também, evidentemente. Eu vou falar as que eu gosto. Eu acho que a primeira coisa, matérias que eu não gostava e que foram muito boas para mim, foram as de teoria da comunicação, que me abriram muito a cabeça, me fizeram enxergar o mundo de uma outra perspectiva e, obviamente, a comunicação de uma outra perspectiva. As matérias práticas foram muito legais, eu não vou lembrar os nomes delas agora, técnica de redação, alguma coisa assim. Você aprende o que é lead, aprende pirâmide invertida, essas coisas, mas foram que deu para mim, que me deram a oportunidade de criar. As matérias de rádio e TV eu adorava, ambas, mais rádio. E também, sempre porque tinha uma parte textual muito pesada, que eu sempre gostei mais.
Então, as matérias práticas, de modo geral, eu gostava muito. E, claro, né, agora eu vou falar nominalmente um professor que me marcou muito. Eu não vou puxar seu saco, eu não vou falar de você. Eu vou falar do Salinas, né? Que foi um professor marcou para muita gente, né? Que ensinou a gente a ver cinema, né? Eu sempre gostei de ver filme, eu aprendi o que era cinema com ele, né? Então, até hoje eu vejo filme, eu lembro dele. Isso mais de 20 anos depois. Então, foram coisas que me marcaram muito daquela época. Ele é um professor marcante, acho que todo mundo sempre fala dele. Você falou, nesse período, já se discutia a questão do diploma, né? Não sei se você se lembra disso e tal. Depois caiu a obrigatoriedade do diploma para o exercício legal da profissão. Você acredita que a formação acadêmica ainda é importante na vida de um comunicador? Eu acho que a formação acadêmica ela é fundamental no que diz respeito a abrir a sua cabeça para as possibilidades da comunicação e você entender vieses de comunicação. Eu acho que se você cai nesse mercado de paraquedas e já começa a escrever, talvez você não tenha esse embasamento teórico que é muito importante para te fazer um jornalista melhor. Eu acho que dá para ser jornalista sem diploma, eu realmente acho que dá, mas eu acho que a base que um curso te proporciona te ajuda a ser um jornalista melhor. Eu tenho conversado com muitos colegas seus, tanto da sua turma como de outras turmas ali que você conhece também, e tem pouca gente em redação. Tem gente espalhada por todos os setores, né? Você, por exemplo, não está em redação, mas você é um jornalista, é um comunicador. Qual a formação que essa pessoa deve ter para poder entrar no mercado que está cada vez mais aberto, com diversas possibilidades, além do, vamos chamar, do jornalismo tradicional? Eu acho que o jornalista tem que ser curioso, tem que gostar de coisas. Então tem que gostar de comunicação, mas gostar de coisas acima de tudo. Então você tem que estar preparado. O mercado é dinâmico, né? Então agora você tem essa história de inteligência artificial, por exemplo, que vai sim tirar muito emprego, mas ao mesmo tempo vai dar muitas oportunidades. Hoje em dia a gente ainda precisa revisar muito do conteúdo que a inteligência artificial proporciona, por exemplo. E você tem que ser capacitado de saber usar a inteligência artificial ao seu favor e também ser capaz de corrigir. Eu acho que assim, para você se inserir no mercado de comunicação, você precisa, obviamente, gostar de comunicação, gostar de falar, gostar de ouvir, porque isso te proporciona aprender a ler vieses, a conhecer vieses e formar uma opinião e ser capaz de gerar conteúdos, de repente, eventualmente enviesados, né? Aquela história. Eu acho que todo conteúdo que a gente gera, ele é enviesado de um jeito ou de outro, mas pelo menos que você entenda aquilo que você está fazendo, né? Que você saiba, pelo menos que você tenha naquele texto ou naquele programa de rádio ou na TV, que você tenha a pluralidade de informações necessárias para outra pessoa que de repente não conhece o assunto que você está tratando, para que ela pelo menos tenha pelo menos um aspecto minimamente grande o suficiente para que ela entenda a complexidade do assunto, né? Sem querer me estender muito, mas assim, eu acho muito importante. Hoje em dia as respostas são muito curtas. As pessoas querem respostas muito, muito imediatas e problemas complexos não se resolvem com respostas imediatas. Eu acho que parte de nós, como comunicadores, tentar trazer um pouco desse universo para aquele conteúdo que a gente produz. Sem querer puxar sardinha para o jornalismo, você acredita que o jornalista ele tem esse diferencial na hora da busca, na hora da conversa, na hora de uma entrevista, por exemplo, com quem quer que seja? Eu acho que ele deveria ter. Eu não sei se ele tem enfim, mas deveria ter. Eu acho que é uma obrigação nossa. A gente tem que aprender isso na faculdade. Esse conceito você tem que aprender na faculdade. Se porventura você não aprender na faculdade, você tem que aprender isso no seu ambiente profissional. Isso é fundamental para te fazer um bom jornalista. Você citou inteligência artificial. Já é algo normal no teu trabalho? Já. A gente, desde o ano passado, se não me engano, a gente tem aplicado o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft. No meu dia a dia, eu uso muito pouco ainda. Ele ajuda muito a fazer trabalhos que a gente não gosta de fazer. Tipo, você tem um texto enorme, transforma numa apresentação. Ele vai lá e monta para você. Aí você, obviamente, dá os seus toques, claro, né? Evidente. Você checa a informação, você dá os seus toques, mas pelo menos parte do trabalho ele te dá. Criação de texto, eu ainda não gosto de usar, embora ele facilite muito. Eu acho que, de repente, o tempo que você perde fazendo um prompt, você faz o seu texto. E como eu gosto muito de escrever, eu acho que eu não quero uma ferramenta que tire para mim o maior prazer que eu tenho. Então, eu prefiro não usar. Mas algumas pessoas que, ou por falta de tempo, ou realmente não têm essa competência tão desenvolvida, acabam optando por usar. E realmente saem textos muito bons. Saem textos ruins também? Saem. Mas saem textos muito bons também. É só saber usar direito. Mas eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar.
Na tua época não tinha uma figura, que eu considero hoje um profissional, não dá para fugir, chamada influenciador. Qual é a tua visão desse profissional dentro da comunicação especificamente? O influenciador é o jornalismo sem o curso de jornalismo. É o cara que vai enviesar, o cara que vai fazer o jabá, ele vai fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro em cima. Eu não quero ser muito crítico, porque é um caminho que a gente pode seguir enquanto comunicador. Eu só acho que ele acaba sempre enviesando para um lado de ganho pessoal, então ele não tem tanto... E é um jornalista também descompromissado com a ética jornalística, né? Então, vai lá, a empresa X te dá um dinheiro para falar que o produto deles é o melhor, você vai lá e faz. Ou a empresa de viagem Y te manda para Tasmânia e você vai falar que é o lugar mais maravilhoso do mundo. E não vai querer, de repente, mostrar algum problema que é o trabalho do jornalista, né? Você vai para Tasmânia, por exemplo, você vai lá e você vai falar da pobreza que tem em contraste com as belezas naturais, por exemplo. E o influenciador já não vai fazer isso. Então, eu acho que é o risco um pouco do jornalista que não tem um compromisso com... Eu acho que você pode... Deixa eu me corrigir. Eu acho que você pode ser um influenciador com um viés jornalístico. Você pode perfeitamente fazer isso. O que eu vejo é que a maioria não faz. E os que não fazem seriam o jornalista, que eu diria que é o jornalismo sem ética. Que você simplesmente traz só um viés da informação, não traz os demais, você acaba viciando a informação que você leva para o seu público. Mas hoje já é inevitável, né? A presença dele na mídia não tem como... É inevitável. Não tem volta. É inevitável, não tem volta. Ô Flávio, eu acho que nem de longe você imaginava estar trabalhando no que você está trabalhando hoje, na época da faculdade. Imagino que é aquela história, né? Vamos sair daqui para uma revista, para um jornal, para uma emissora de TV, para um rádio e tal. Como é que você chegou a esse trabalho hoje? Eu cheguei por indicação. Eu acho que o legal da comunicação é que dá para fazer praticamente qualquer coisa. Então, eu já estava trabalhando em redação, eu estava trabalhando na redação de uma agência de comunicação, amava o trabalho, mas, enfim, por N questões não estava sendo suficiente para mim, em termos financeiros. E por meio de uma amiga, a Milena, ela recebeu um convite para trabalhar na empresa onde eu estou hoje, ela declinou, ela procurou alguém que tivesse interesse, eu tive, e fiz a entrevista, gostaram de mim, estou lá já há 6 anos e meio. É um ramo que eu realmente mal conheci, acho que eu tive alguma disciplina sobre comunicação empresarial na faculdade, mas eu não dei muita bola na época. Nunca... Era o início, né? A gente não discutia muito a questão do jornalismo corporativo ou jornalismo empresarial, né? Não se falava. Eu lembro que na época todo mundo entrava com alguma ideia de trabalho. Foi o que você falou. No máximo assessoria de imprensa, né? Assessoria de imprensa, sim. Mas todo mundo queria trabalhar aqui, ou redação, ou rádio, ou TV. Não tinha muito mais. Ou internet na época que estava começando a internet ainda. Não tinha rede social. Não tinha rede social. A gente tinha Orkut, né? Mas Orkut era um nicho. E acho que, se eu não me engano, o Orkut entrou na época que eu já estava na faculdade. Então, não, é um campo de trabalho que a gente não conhecia, que de fato estava começando e que hoje é ótimo caminho para quem quer seguir na comunicação. São 20 anos de formados, né, já um pouco mais. A gente falou da rede social, que não existia na época. Hoje é impensável qualquer coisa que não tenha rede social. A comunicação, então, inimaginável, né? Que avaliação que você faz do jornalismo em si mesmo, ou da comunicação nesses 20 anos aí, do Orkut até, sei lá, o X? Do Orkut ao X. Do Orkut inteligência artificial, né? Do Orkut à inteligência artificial. Mudou tudo. Mudou. Então, hoje tem um influenciador, na época não tinha. Mudou. As redações diminuíram. Eu acho que hoje em dia você tem uma politização 1000 vezes mais forte do que havia naquela época. Acho que a grande politização nossa como sociedade começa em 2013. Então, acho que hoje você tem que ter muito mais cuidado com aquilo que você produz. Acho que as pessoas hoje entendem mais o que é viés de informação. Isso se fala muito mais hoje do que se falava no passado. Eu acho que E hoje tem muito mais possibilidade. Na época, quando a gente entrou, se falava que a internet ia abrir muito espaço para jornalista, né? Na verdade, não foi bem o que aconteceu. Abriu, e depois fechou, o site mandou muita gente embora. Eu acho que hoje você tem muita possibilidade. Você pode ser um influenciador, você pode trabalhar em comunicação de empresa como eu trabalho, você ainda pode trabalhar na TV, ainda pode trabalhar no rádio, o rádio não morreu. Você ainda pode trabalhar numa redação de jornal. Quer dizer, você tem mais opções hoje com outros desafios. Você é um adepto do podcast, por exemplo? Eu adoro podcast.
Eu hoje tenho um plano de fazer um podcast também, porque eu gosto muito de comunicação. É mais um caminho, porque o podcast ele tem uma vantagem de você... que é um programa de rádio que você pode ouvir a hora que você quiser, e você, enquanto produtor de conteúdo, você pode fazer da sua casa. Isso requer pouquíssima habilidade técnica, pouquíssimo investimento, e você consegue fazer uma coisa de qualidade. Voltando lá para 2001, vocês entraram 2001. na faculdade. O que você diria para o Flávio lá de 2001, que estava pensando em fazer jornalismo na Casper e no Mackenzie, estava em dúvida? Eu acho que eu diria que mantenha o seu sonho, mas não se apegue muito a ele. Eu acho que a vida vai te dizer o caminho. E o jornalismo tem muitas possibilidades. Não se apegue a uma coisa. Você tem que estar aberto a isso. A comunicação te dá muitas possibilidades e você tem que estar aberto a elas. Algum arrependimento por ter feito jornalismo? Nunca. Nunca. Eu já questionei, em muitos momentos eu questionei se era o curso certo a se fazer, mas eu acho que aí, não durante a faculdade, mas durante a minha vida profissional, eu descobri que comunicação é a minha paixão. Eu não faria outra coisa. E os caminhos que ela dá, né? Quer dizer, a abertura é muito grande, né? Como você já citou. Sem dúvida. Eu acho que mesmo... Eu vou dar um exemplo do meu trabalho, por exemplo. Eu, como comunicação interna, num ambiente super formal, corporativo, que é um escritório de advocacia tradicional, a gente consegue fazer umas loucuras que ninguém acredita. Do tipo, a gente fez uma campanha de Olimpíada ano passado que... A gente fez um vídeo de lançamento da campanha que a gente fez as pessoas praticando esportes olímpicos dentro do escritório. Eu botei um cara com uma prancha de surf dentro do escritório. É uma coisa que só a comunicação vai me proporcionar. Se eu tivesse me formado como advogado, eu ia todo dia fazer meu trabalho de advogado. Não é um trabalho que te traz grandes novidades, né? Isso é para te falar uma profissão. Então, a comunicação é isso, né? Ela é tudo. E ela é fundamental para as empresas, fundamental para a nossa sociedade e te dá muitas possibilidades. O que a gente tem que estar atento, né? Nós, como professores, inclusive, a esse retorno de vocês, porque é tanta novidade, é tanta coisa que acontece no mercado, né? Rápido. E eu acho que vocês, como profissionais que estão ali no dia a dia, têm trazido muito nesse bate-papo aqui, coisa para a gente pensar, né? Como muda, como se adequar a toda essa loucura que está a comunicação hoje. Obrigado, Flávio. Obrigado mesmo por você ter vindo, ter tirado um tempinho aí da sua correria, da sua bike e ter vindo aqui bater um papo comigo. Muito legal. Obrigado mesmo, viu? Acho que a tua turma é uma turma muito querida aqui por todos nós. Obrigado, que eu agradeço. Uma honra de verdade estar aqui. A honra é nossa, cara. Você falou tanto de honra. Para mim, eu fico honrado de poder recebê-los. Para mim é também uma troca, né? De saber o que vocês estão fazendo. Para a gente é muito importante, como professor, saber onde essas pessoas estão no mercado de trabalho. Obrigadíssimo. Eu que agradeço.